de apresentar o nosso convidado de hoje, nosso ilustre convidado de hoje, mais um, só para refrescar um pouquinho para quem já assistiu e para quem não assistiu, como alguns sabem, a maioria sabe, a X8 Investimentos é um fundo de private equity focado 100% em investimentos de impacto e empreendedores brasileiros excepcionais, empreendedores do middle market e que tenham rápido crescimento e que essencialmente têm um DNA de querer fazer uma mudança de impacto dentro do país, né? Que tragam impacto social, tragam impacto ambiental, tragam impacto econômico, mas que essencialmente a gente faz investimentos que tudo isso com retorno primeiro, né? Quer dizer, a gente entende que as empresas que a gente investe, elas têm que efetivamente dar retorno financeiro para que possam realmente cumprir o seu papel de impacto. Como a maioria sabe também, nós começamos esse programa de mentoria gratuita para empreendedores e que depois nós resolvemos abrir para o público, quando a gente identificou a quantidade de horas que nós teríamos disponíveis ao longo do dia. E por que não a gente continuar cumprindo, né, o nosso propósito, que é fomentar a indústria de empreendedores brasileiros e fomentar a economia brasileira, continuando cumprindo esse propósito de ajudar os empreendedores brasileiros. E, portanto, a gente entendeu que essa forma de mentoria estaria ajudando com que esses empreendedores passassem por essa crise, não sozinhos, não de uma forma solitária, e efetivamente conseguindo dividir suas angústias e ouvir pessoas, ouvir um pouco de conteúdo, tanto do pessoal da X8 como da quantidade absurda de voluntários que a gente teve ao longo desse período. A partir daí, a gente resolveu fazer, então, umas reuniões, uns bate-papos de conteúdo, e hoje a gente tem a honra de receber o Bolívar Lamounier. Eu queria falar um pouquinho, antes de falar do currículo dele, que é enorme, né? E um currículo brilhante. Eu queria dizer que o Bolívar é daquelas pessoas que gostam de um bom debate, é uma das pessoas, e pessoas como ele, pessoas com um nível cultural do Bolívar, são pessoas que o debate são essencialmente debates de ideias e debates que têm a função de levar para o outro lado alguma coisa de melhor para a gente, né? Debates que têm a função efetiva de gerar conteúdo, de gerar experiências e de gerar uma discussão e uma troca de ideias. Então, ele é a pessoa que gosta do debate. Eu conheci o Bolívar, deve fazer mais ou menos uns 30 anos, ele me inspirou, é uma pessoa que sempre pensou o Brasil, sempre quis o melhor para o Brasil, participou, foi um membro, né, do todo o anteprojeto da Constituição brasileira, é um sociólogo, é um cientista político, ele é formado em sociologia e doutor pela Universidade da Califórnia. Autor de vários livros que tratam da sociologia, alguns livros que falam sobre a classe média brasileira, outros livros que falam sobre o que é o processo político brasileiro, livros como Liberais e Antiliberais, O Império da Lei e outros tantos, e, além de tudo, também um livro aí de memórias super interessante, que chama De Onde para Onde, né? Um relato da vida, onde ele fala um pouco, ele cruza um pouco essa história toda de Brasil, da onde veio a inspiração do Bolívar. Nós nos conhecemos, depois que eu assisti o Bolívar pela primeira vez e me inspirei, mais recentemente a gente se tornou primeiro um amigo virtual e começamos a nossa amizade por um debate, o que foi muito bacana, né? Conseguimos de uma forma super brilhante, inteligente e fundamentalmente generosa pelo lado do Bolívar, conseguirmos discutir ideias para o Brasil, para um Brasil melhor. Então, tivemos a ideia de convidá-lo hoje e o objetivo é que o Bolívar fale um pouquinho para a gente, um pouquinho bastante, a partir da sua experiência e de tudo que você viu até hoje e tudo que você pensou do nosso Brasil até hoje,
Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o cenário pós-crises, pós-Covid, cenário político, econômico e social agora e o que a gente pode esperar para o futuro. Então, Bolívar, eu queria mais uma vez, em nome da X8, te agradecer profundamente a generosidade de estar aqui dividindo o seu conhecimento com nós todos e te deixar a palavra para falar um pouquinho para a gente o que você espera e o que a gente pode esperar. Obrigado, Carlos. Obrigado, Eduardo. É um prazer imenso participar desse bate-papo. Agradeço muito o convite da XP. Eu acho que o momento é muito instigante, né? Com tanta coisa difícil acontecendo, tantas dúvidas, né? Tantas incertezas. Então, é um momento em que a gente tenta pensar, obviamente, é muito difícil chegar a conclusões firmes neste momento, mas temos que tentar, pelo menos, manter a bola no alto, né? Veja, o ponto de partida, evidentemente, é a pandemia. A pandemia mundial, perigosíssima, estamos todos aí tentando nos proteger, os governos todos, o mundo inteiro, tratando de ver. Então, quanto tempo vai demorar? Os especialistas têm muita dúvida sobre isso, que uns dizem que uma vacina pode estar pronta daqui a 6 meses, 8 meses, outros falam em 2 anos. Então, nós estamos tateando realmente, né? Estamos voando meio sem instrumentos de direção e num céu muito escuro. Agora, eu me aventuraria, Carlos, a dar alguns palpites, né? Eu acho que, apesar de tudo, nós temos que colocar algumas 3 ou 4 pedras em cima da mesa e pensar a partir delas. Primeiro, nós sabemos, sem a menor dúvida, que vamos sair mais pobres da pandemia. O recuo da produção, do PIB, vai ser muito forte. Nós já estávamos mal e parcamente saindo da recessão do tempo da Dilma e já vamos levar outro tranco. Então, isso ninguém pode ter dúvida. Isso é muito ruim. Agora, dependendo da ótica dos empreendedores, também pode ser um momento de oportunidades. Aí depende, aí depois vamos falar sobre isso, né? O empreendedorismo, essa palavra é difícil. Bom, eu acho que esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que me ocorre é que vamos ver mudanças muito grandes, transformações muito profundas em cada sociedade, no Brasil em particular. Eu vou dar um exemplo, que é o meu exemplo predileto, é um tema que eu desenvolvi no último fim de semana, no meu artigo no Estadão, que é o seguinte: até uns anos atrás, nós falávamos setores estratégicos, nós falávamos petróleo, não sei o quê. Claro que alguns setores estratégicos permanecerão, mas eu trocaria, por exemplo, como setor estratégico, o petróleo pela biotecnologia. O petróleo, quebrar o monopólio do petróleo, vejo um problema tão grande assim, nós podemos perfeitamente passar sem isso. Agora, sem biotecnologia, nós não podemos passar. Nós temos que passar a pensar que ciência e tecnologia, educação de alto nível, educação científica realmente de ponta, e este setor em particular, a biotecnologia, tem que ser desenvolvido, mas desenvolvido em altíssima velocidade, porque outros vírus poderão vir. Esse mesmo vírus pode mudar e permanecer aqui por muito tempo. Então, o Brasil não pode ficar aqui sentado esperando que venha uma vacina de não sei aonde, ou que a China vá nos vender um equipamento. Aliás, esse comércio não tem sido muito fácil de manejar, né? Algumas coisas que compramos por lá eram de má qualidade, nós já sabemos. Houve também o caso de um avião que pousou lá nos Estados Unidos, que o governo americano passou a mão e ficou com ele. Quer dizer, nós não podemos depender do mundo num assunto desta importância. Este sim é um assunto estratégico. Você veja, aquele laboratório de biotecnologia lá de Wuhan, na China, custou 42 milhões de dólares. Os custos lá são mais baixos. Para nós aqui custasse 80, o dobro, ou 100, ainda estava de bom tamanho, porque isso é um negócio que nós temos que ter. Né? No início do século, nós tivemos grandes cientistas nessa área, né? Oswaldo Cruz, por exemplo, né? No combate à malária, tivemos grandes avanços.
tivemos o Instituto Oswaldo Cruz, temos aqui em São Paulo o Butantan, aqui no Vale do Paraíba também tem, na Universidade do Vale do Paraíba tem um bom laboratório que mexe com animais, mas nós temos que ter muito mais coisas num nível muito mais alto de avanço científico. Quer dizer, nós temos que criar instituições nas universidades, fora delas, capazes de trabalhar no nível em que estão trabalhando as melhores universidades do mundo. Tem 80 ou 90 procurando uma vacina, nós devíamos estar entre elas, né? Porque para nós é urgente. Vai que alguém acha a vacina, descobre a fórmula da vacina, mas quanto tempo vai levar, uma vez descoberta, para ela chegar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais? Nós não sabemos, né? Porque o mundo inteiro vai atrás para comprar patente, para fabricar no seu próprio país, ou para comprar a própria vacina. Nós não estamos preparados para isso. Então, esse é só um exemplo que eu dou do tamanho das transformações que nós vamos enfrentar, né? Talvez este seja um setor para empresas de muito capital. Não sei o que uma empresa média pode fazer nesse setor. Isso aí não é minha praia. Mas, de qualquer maneira, quero frisar bem que o país vai passar por transformações muito grandes mesmo, né? Veja que há muito tempo nós estamos patinando no que os economistas chamam a armadilha do médio crescimento, né? Você sair de um nível muito de uma pobreza muito forte, como era no começo do século XX, e chegar a um país semi-industrial, com pouca tecnologia, mas de qualquer maneira quebrando galho, exportando, né? Isso você faz. Você chega aí a $12.000 per capita de renda ao ano. Isso é o nível típico de um país de renda média. Agora, como é que você faz para dobrar este nível e chegar, digamos, a $24.000 por ano de renda média em dólares? Isso é o nível de Portugal, que também não é tão rico assim, né? No nível de crescimento de 3% ao ano, que é o que as pessoas dizem que nós precisaríamos ter e não temos, nós levaríamos 30 anos para chegar a esse nível de $24.000. Ou seja, nós estamos, viu, Carlos, no mato sem cachorro, já estávamos no mato sem cachorro. Sabe, uma economia frágil, de economia média, né? Pobre em tecnologia, que perdeu muito na parte industrial, vendendo commodities, né? Vendendo soja, vendendo minério de ferro, vendendo carne. Essa é a nossa grande vantagem, mas nós não podemos ficar nisso, né? Nós temos que diversificar a economia, nós temos que fazê-la crescer num ritmo muito mais avançado, e nós temos que fazer uma mágica. Nós temos que aumentar a produtividade do trabalho, fazer a mesma coisa com menos trabalhadores. Mas também precisamos empregar mais gente, porque temos uma quantidade gigantesca de gente desempregada, ou gente até que já desistiu de procurar emprego. Quer dizer, nós temos que resolver esses dois problemas e rápido, né? Ao mesmo tempo, tentando melhorar a distribuição da renda, que é absolutamente obscena no Brasil. Nós realmente temos uma convivência de uma pequena classe média alta, de uma classe alta com um mar de pobreza. Essa é a verdade. Ou seja, certos desafios que nós já estamos cansados de conhecer há muito tempo, agora vão levar um impacto adicional de um outro recuo causado pela pandemia. Nós vamos dar mais alguns passos para trás. Ou seja, temos que começar a pensar, e quando eu digo temos, eu não estou falando só eu, você e o Eduardo, não. Os empreendedores todos que estão nos ouvindo, começa amanhã. Sabe? O que eu posso fazer? O que eu posso empreender? Cadê meu lápis? Cadê meu papel? Os juros estão baixos e não vão subir. A inflação está no chão. Não há demanda para que a taxa de juros volte a subir rapidamente. Então, é um momento talvez propício para o empreendedor começar a pensar um projeto. Começar agora, para quando a pandemia realmente acabar, quem sabe ele ter uma ideia viável, arranja mentores, arranja especialistas, faz consultas e desdobra um projeto. Agora, o que é preciso? É preciso concentração, é preciso coragem, é preciso persistência, é preciso calcular direitinho quanto custa e qual é a rentabilidade. Não pode ser no chute, né? Não pode ser conta de padeiro. Nós temos que passar a ter uma camada de empreendedores com a cabeça moderna, com a cabeça
atenta, né? Sabendo como trabalhar. Isto me leva a falar de um outro assunto, espero não estar me excedendo, um outro assunto que me atrai muito é o Brasil não tem uma classe média, se compreende? Nunca teve. No passado, nós tínhamos grandes latifúndios, uma pequena elite rural, um pequeno grupo de grandes comerciantes na área de exportação e ofícios, né? Ofícios muito pequenos, muito modestos nas cidades. Né? Nada mais, nada que parecesse uma classe média. Mas temos que ter uma classe média. Uma classe média se faz, primeiro, com emprego de boa qualidade. Não é qualquer emprego. Emprego estável, com perspectiva de carreira, bem remunerado. Educação levada muito a sério. Né? Nós, no Brasil, nos tornamos muito complacentes, né? Não cobrando realmente retorno e seriedade dos estudantes, principalmente na área universitária. Não podemos mais, tá? Não podemos mais. Nós hoje somos um país de 210 milhões de habitantes, exposto a graves crises como essa que estamos vivendo. Quem tem o privilégio de ir a uma universidade, ainda mais uma universidade gratuita, como temos no Brasil, tem que realmente sentar, né, na cadeira à noite, botar os olhos no livro, então no computador, e trabalhar a sério. É assim que se faz uma classe média. Né? O governo, por sua vez, tem que desburocratizar certas regras que existem aí no, 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 nos serviços ligados à empresa, são da Idade Média. Né? Olha, eu morei quase 4 anos nos Estados Unidos, não me lembro de ter ido a um cartório nenhuma vez. Né? Nenhuma vez. Aqui tudo passa por um cartório. Né? Nós temos que parar com isso. Vamos soltar as rédeas, deixar as forças produtivas caminharem mais rapidamente, dar mais autonomia para os empreendedores. Né? Temos que realmente dinamizar tudo isso. Agora, alargando mais o leque, não vou entrar nesses assuntos, são muito grandes, mas eu acho que, do ponto de vista político, o Brasil vive um momento muito ruim. Eu vou ser bem franco e as pessoas às vezes me chamam de contundente demais, agressivo demais. Eu vou ser bem franco. Nós vivemos um dos piores momentos do ponto de vista político de nossa história, desde o começo do século XIX. É muito raro encontrarmos os 3 poderes entregues a pessoas, algumas das quais bastante medíocres. Né? O presidente Bolsonaro, ele certamente tem suas qualidades, mas ele tem mostrado mais os seus defeitos do que suas qualidades. Eu acho que ele precisava conversar mais com gente fora do meio político, da bolha em que ele vive, conversar mais com pessoas dentro do governo, aprender a ser presidente. Né? Não se, a eleição é só o seu tiro de entrada. É feito que você chega no estádio de futebol, você entrega o seu ingresso. A eleição te dá o ingresso. Você não é presidente ainda. Você ainda não aprendeu a ser presidente. Ele, eu acho que ainda não aprendeu. Precisa aprender bastante coisa a mais. Um pouco de leitura seria muito útil para ele também. O Congresso, eu acho que é dos 3 o melhor no momento. A gente esperava coisa muito pior. Mas o Congresso é o que sofre mais diretamente o impacto da nossa má organização política. Né? Nós temos um presidencialismo manco, né, absolutamente mambembe, tipo assim, um resto da velha América Latina, em que o sujeito senta na cabeça de presidente, na cadeira de presidente e acha que é caudilho, que pode mandar do jeito que ele quiser. Não, nós temos que organizar melhor o sistema político, talvez. Eu, em particular, estudaria muito a sério a hipótese de um regime parlamentarista. Temos que mudar as leis eleitorais, temos que mudar as leis partidárias, tem muitas coisas para fazer. Temos que diminuir o tamanho do Congresso. Não precisamos de um Congresso desse tamanho. É caro demais, e ainda mais se você considerar que cada deputado, senador tem 30, 40 assessores. Né? É dinheiro demais, sem nenhuma necessidade. Nós podemos perfeitamente ter um Congresso mais funcional, mais produtivo, com muito menos dinheiro. E o Supremo Tribunal Federal é uma questão diferente, porque não é um cargo de nomeação vitalício, né? Só depois do 75 que o
não é vitalício, só depois de uma certa idade que o ministro é afastado, outro é nomeado pelo presidente. Então, é um corpo, o Carlos, muito rígido, muito difícil de mudar. Então, a boa qualidade de um judiciário tem que ser medido pelas atitudes dos juízes, pela maneira como eles encaram a sua missão, como é que eles veem o seu papel. E, infelizmente, nós já estamos aí uns 5, 6, 7 anos que o pessoal parece não levar muito a sério, né, a função. Há brigas, picuinhas, fofocas, contradições medonhas entre sentenças. Eu acho que é preciso que, à medida que essa pandemia nos force, e vai nos forçar, a uma meditação profunda sobre o país, mas profunda mesmo, nós temos que sair melhores da pandemia do que entramos. Esses pontos todos terão que ser considerados. Desculpa eu ter me alongado tanto, espero não ter aborrecido vocês. Bolívar, muito obrigado. Acho que foi uma aula enorme aí, vindo de um grande sociólogo para nós empreendedores, tá? E acho que, assim, do que a gente pôde entender dos desafios como educação, trocar uma matriz baseada em petróleo para investimentos em biotecnologia, criar uma classe média, rever um sistema político, tá? Nós, na X8 e o nosso público é um público de empreendedores, tá? Então, como empreendedores, não estudamos a fundo a sociologia, mas eu quero ver se você tem uma visão, como seria a sua visão sobre o seguinte: de um lado, a gente enxerga realmente um ambiente que é todo esse que você descreveu, talvez com desafios ao liberalismo, talvez um sistema político mudando em que o município está tendo tanto protagonismo quanto o Estado, quanto o governo federal, e as regras não estão tão claras. Existem aí uma série de questões com relação ao nosso próprio sistema político. E, de outro lado, até mais nacionalismo acontecendo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Isso é uma coisa. Por outro lado, no nosso campo, do empreendedorismo e das empresas, existe o oposto acontecendo de uma certa maneira. Existe muita colaboração pelo lado da ciência, pelo lado das pequenas empresas, pelo lado da troca de informação. Será que a gente tem aqui um novo paradigma social nascendo, não só no Brasil, mas globalmente, e ele consegue vencer aí todas essas mudanças que têm que ser feitas aqui no Brasil, que você descreveu? A gente pode passar um pouco de otimismo para o nosso público, ou como que você vê esses pontos? Eu acho que sim, acho que a X8 é talvez mais inovadora do que vocês mesmos imaginam. Vocês estão aí conversando, dando espaço, não é aquele negócio de televisão que você fala um minutinho, correndo e acabou. Não, vocês criaram uma ideia com tempo suficiente para conversar, né? E estão aproximando pessoas que ou foram membros do governo, ou foram acadêmicos, de pessoas que são da área empresarial, de diferentes tamanhos de empresas. Isso é uma tarefa da maior importância. Aquela antiga divisão em que lá ficavam os empresários e lá na academia ficavam os sábios, os gênios lendo livros, isso não existe mais. Né? Na universidade, cada vez mais, tem que estar ligado na economia, nos números do dia a dia, no custo das coisas, de como fazer as coisas melhor e mais barato. Né? Eu creio que nós temos que aprender que eficiência é fazer bem da primeira vez. Né? É fazer bem da primeira vez e isso é fundamental. Para isso, nós temos que realmente levar em conta uma dedicação muito maior à ciência e tecnologia, e os próprios empresários precisam aproveitar este momento, porque, veja, uma grande vantagem do mundo em que nós vivemos é que a informação nos chega hoje a custo praticamente zero. Qualquer coisa que você quiser saber de economia, de matéria-prima, de organização empresarial, de questão de governança, você liga a internet e pronto, você chega lá. Muito obrigado. Bolívar, obrigado. Eu queria aproveitar aqui, vamos esperar o gatinho passar. Ô, Bolívar, eu queria aproveitar um gancho aqui
com algumas coisas que eu tenho ouvido de você. Você outro dia falou um pouco sobre a pororoca que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Essa pororoca que bate dois lados e que, de alguma forma, em vez disso gerar uma energia positiva para frente, a gente para e fica no mesmo lugar. Isso talvez vinha já antes da crise e hoje, infelizmente, a gente continua vivendo a mesma coisa, né? A gente não tem uma unidade, a gente tem pouca unidade quando você fala da gestão, vamos dizer, mais da gestão pública. Por outro lado, a gente vê o universo de empreendedor, de empresário, como você estava falando, dos da academia, todo mundo caminhando mais ou menos para um outro lado, tentando buscar uma solução. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, e historicamente isso é provado, né, que as crises em geral servem para mudar de uma forma mais radical o estado das coisas, né? Eu acho que elas acabam, como a gente tem visto e ouvido e vivenciado, catalisando um monte de processos. Por exemplo, a revolução digital, né? Hoje nós estamos aqui e poderíamos ter feito isso antes, não necessariamente deveríamos estar fazendo isso só porque não podemos sair de casa. Poderíamos estar fazendo perfeitamente isso antes do isolamento ter acontecido. Então, de alguma forma, isso acelerou um tipo de processo para a gente que lá na frente pode ser que a gente vá usar. Quando a gente fala especificamente das reformas que o Brasil sempre precisou, né, reforma política e as reformas todas, e você está analisando e colocando muito claramente isso para a gente, apontando quais as coisas e as reformas que o Brasil precisaria, hoje ele precisa disso urgentemente, né? A gente, infelizmente, a gente tem uma convergência de fatores, né? Como você falou, nos três poderes, junta isso com uma pandemia, junta isso com esse problema de condução de processo. Então, a pergunta é a seguinte: assim como a iniciativa privada está aproveitando esse momento para catalisar seus processos, então eu estou mudando a minha forma de trabalhar, o meu colaborador está trabalhando em casa, eu estou usando mais o digital, e estamos mudando a forma do relacionamento com o meu consumidor, me adaptando. O que você acha? O que você vê hoje? O Estado fazendo, os poderes fazendo, o processo político fazendo, aproveitando esse momento, o que não está sendo feito, e de que forma você acha que essa poderia ser a grande oportunidade para o Brasil tentar acelerar algumas reformas e se há espaço para isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa pergunta é crucial. Eu penso que nós, no Brasil, durante muito tempo, Carlos, nos idiotizamos um pouco, né? Certa preguiça, né? Sem repensar seriamente a nossa formação, os nossos desafios. Fomos achando que era razoável aquela rendazinha ali de 12, 13, 14 mil dólares por ano, mesmo que a distribuição fosse ruim, mas no fim de semana a gente ia se divertir, tomar uma cervejinha, estava tudo bem. É um país meio medíocre, acostumado à mediocridade. Bom, aí é que está a grande vantagem da pandemia. Eu acho que neste momento não deve haver 50 pessoas no Brasil vivas que viveram a gripe espanhola de 1918. Duvido até que haja 50. Quer dizer, todos nós, brasileiros, estamos pela primeira vez levando um susto de verdade, né? Mas um susto dos bons. Não é assim um sustinho, não. É uma morte batendo a esquina. Corpos amontoados ou colocados dentro de caminhões frigoríficos. Nós estamos vendo uma coisa que nenhum de nós, até 2 anos atrás, imaginava que pudesse acontecer. Nós estamos realmente num cenário de terror, o que é horrível. Mas tem uma vantagem, né? Nós temos que deixar de ser trouxas. Nós temos que saber que agora nós temos que estar prevenidos contra isso.
Prevenidos contra isso significa que cada um de nós vai ter que ser mais produtivo, mais especializado, ter mais coragem no seu trabalho, no seu empreendimento. Se vai fazer um curso universitário, faça direito. Se vai fazer empresa, use as melhores técnicas, aprenda, né? Aprenda a reorganizar o trabalho sempre. Nós não podemos ficar naquela modorra em que ficamos aí durante 30, 40, 50 anos. Isso acabou. Isso acabou. A pandemia liquidou este assunto. E no mundo inteiro. O mundo é muito competitivo, nós somos muito pouco competitivos. Então, se além do mais nós quisermos sobreviver num mundo competitivo, mais ainda, vamos ter que ver os custos da nossa produção, né? Temos que ver a qualidade da nossa produção, temos que mexer em tudo. Em tudo. E eu, então, vejo com ótimos olhos essa ideia de que a pandemia abre oportunidades para mudar nossa atitude diante do trabalho, diante das atividades sociais, diante da economia, e também que abra os nossos olhos para o fato de que nós estamos pessimamente organizados do ponto de vista político como país. Você tocou nesse ponto. Veja bem, nós somos o Estado parece um camarão, sabe? Tem uma cabeça muito grande e quase nada aproveitável dentro da cabeça, né? Eu acho que precisamos cortar metade da cabeça do camarão, descentralizar mais o país, usar mais a federação. A federação é um instrumento potente de desenvolvimento econômico, porque mobiliza energias nas esferas estadual e municipal. O Paulo Guedes andou propondo aí a ideia de acabar um certo número de municípios inviáveis, que são pequenos demais, e reunir micro-regiões. Olha, eu acho uma excelente ideia. Nós podíamos, veja bem, nós podíamos, com micro-regiões, diminuir o número de municípios com a sua Câmara de Vereadores e toda aquela despesa. Essa micro-região, quem sabe, poderia ser a base de um distrito eleitoral, dependendo de como se desenham os distritos, e, evidentemente, custaria muito menos. E seria uma unidade politicamente mais forte, porque uma coisa é um prefeito de um lugarzinho de 5.000 habitantes e a Brasília passar o PIS. Outra coisa é ir, né, o que eram 10, 15 ou 20 municípios, né, com um eleitorado maior, chegar lá e falar grosso, né? Olha, o negócio não é assim. E também as obras, as pontes, as estradas, tudo poderia ser otimizado. Em vez de duplicações que envolvem mais recursos e mais dinheiro, podia se planejar com mais segurança uma nova federação. Eu acho que fazer uma nova federação é um desafio fundamental dentro dessa ideia da reforma política. E, evidentemente, teria que combinar com a reforma tributária, que é um assunto muito amplo, muito difícil para abordarmos aqui. Mas, combinando uma reforma tributária com a reforma da federação nos outros aspectos, eu acho que nós modernizaríamos muito do ponto de vista político o nosso país. E Bolívar, muito obrigado, e super pertinente. E como o pequeno, né, o pequeno empresário, a pessoa física, o que falta para a gente gerar mais engajamento, talvez, ou político, para procurar essas reformas, né? Quer dizer, como é que a gente faz esse movimento acontecer não só de cima para baixo, mas de baixo para cima? É pela educação, ou seja, a gente tem que usar esse chacoalhão aí que você falou, e dar um choque de educação. Por onde a gente começa, né? Assim, todos nós aí que estamos te ouvindo hoje. Todos nós temos que estudar mais, isso não há dúvida, né? Países que se adiantaram e ganharam uma grande vantagem sobre o resto do mundo estudaram muito, né? Muito mais do que outros naquela época, lá no século XIX. As pessoas, se estudassem, por exemplo, a reforma educacional que foi feita nos Estados Unidos por volta de 1870, cairiam para trás. Não tem noção do que foi. Mas foi realmente uma revolução no sistema educacional. Aqui, quando nós vamos falar de revolução, de reforma educacional, nós mudamos lá, tira uma matéria aqui, põe uma outra ali, sabe, não sei o quê, reforminhas. Não, temos que fazer reforma de verdade na educação, e cada pessoa tem que ter consciência de que o tempo, a vida é curta.
Ou ele estuda para valer, ou vai ficar parado, vai ficar vivendo uma vida medíocre, vai ficar vivendo uma vida com poucos recursos. Esse é um primeiro ponto. Agora, os empresários, em particular, os empreendedores, os pequenos e médios, aí o que eles têm que fazer? Eu te diria, é só começar. Lápis e papel, começa amanhã mesmo, é uma questão de consciência. Se fica esperando que alguém te dê os recursos, os juros baixinhos, a assessoria, não vai acontecer, entende? Se tem uma égua com arreio na porta da sua casa e você não monta, é problema seu. Problema seu. Você é que tem que sair, né, e botar mãos na massa. É assim que se faz. E aí eu quero enfatizar muito, eu acho que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho e a pandemia vai dar um tranco, vai acelerar, vai produzir um enorme impacto nessas coisas todas, porque isso não é uma brincadeirinha, uma gripezinha, um resfriadinho, como o preclaro Donald Trump falou. Não, isso é uma senhora crise mundial. Pela primeira vez, uma epidemia realmente mundial. Né? A espanhola não foi totalmente mundial, a peste negra não foi totalmente mundial, foi só na Europa. Primeira vez em que o Turquemenistão, a Bolívia, as Ilhas Tuvalu, todos têm casos, tem óbitos, tem gente sendo enterrada aos montes. Então, a pessoa precisa aprender e logo. Veja bem, o número de óbitos no Brasil, lá por volta de final de janeiro, havia pessoas, inclusive um quase ministro da Educação, cujo nome eu me esqueci, prevendo que o número de óbitos no Brasil ia ser 2.000. Já estamos com 6, né? Nós já estamos com 6 e ainda não chegamos no pico. Quer dizer, isso não é brincadeira. O impacto vai ser tremendo para ruim. Agora, pode também ser tremendo para melhor, se nós reagirmos com consciência e com coragem. Obrigado, Bolívar. Eu queria tocar um pouco num assunto que está associado a essa revolução digital. E eu lembro que você uma vez escreveu e falou e tem falado bastante sobre a crise da democracia, né? E incrível que a gente, vivendo nos tempos das redes sociais, né, do Facebook, que você é muito ativo e tal, e todas as redes sociais, que é um espaço extremamente democrático, onde as pessoas conseguem, de fato, colocar... Aliás, as pessoas ficam até corajosas para falar o que querem, falar o que pensam, então seria um espaço extremamente democrático. E a reboque desse fenômeno, que é super democrático, a democracia entra numa crise, né? Cada vez mais a gente vê o crescimento, né, das tentativas mais totalitárias ou dos movimentos mais radicais e menos inclusivos, né? Como é que você vê esse fenômeno e como que você acha que isso pode ser impactado dentro da crise que a gente está vivendo e, por efeito colateral, de que forma que o empreendedorismo e as oportunidades dos hábitos que nós vamos ter a partir daí, de que forma que esses hábitos podem ser impactados a partir dessa chacoalhada que vai ser dada nessa crise da democracia? Essa é uma questão extremamente oportuna, viu? O Carlos, veja bem, eu não me perturbo muito, sabe? Eu não fico muito preocupado quando eu vejo dizer que as pessoas são irritadas com os deputados, com os partidos, com as instituições, e aí alguém faz uma pesquisa de opinião e vai lá e nota que o apreço pela democracia caiu não sei quantos pontos. Essas coisas não me preocupam. O que me preocupa é o fato das pessoas não pensarem mais a fundo o problema. O Brasil não tem nenhuma chance de ser outra coisa a não ser uma democracia. Alguém tentar pôr aqui, em bases permanentes, um regime autoritário, como a Argentina, o Chile tiveram anos atrás, ou um regime que eu chamaria de totalitário, como é o da China, onde ninguém dá um pio. Né? Na China, você não pronuncia a palavra Tibete, a palavra Taiwan, a palavra Tiananmen, senão você periga de levar uns 5 anos de cadeia só de tocar no assunto. Não. Se alguém tivesse a loucura, a alucinação de tentar
impor um regime desse tipo aqui, nós teríamos uma guerra civil, nós teríamos várias guerras civis. O país é diversificado demais, é avançado demais. Eu diria até que, no bom sentido, ele é anárquico demais para impor um regime desse tipo. Nós temos que organizar melhor. Agora, sem utopia, sem utopia. Nunca vai haver, no mundo inteiro, um país onde todos os cidadãos vão adorar os seus políticos. Isso não existe, jamais existiu e não vai existir. Porque política é conflito, política é divergência, política é conflito de opiniões. Né? Como é que eu posso gostar de você se você é contra as minhas opiniões? Eu não gosto, pronto. Né? A democracia é a busca de um equacionamento adequado para essas divergências de interesse e de opinião que existem em qualquer sociedade. A hora que as pessoas enfiarem isso na cabeça, elas pararão essa lenga-lenga de que a democracia está acabando no Brasil. No Brasil não está. Pode estar em perigo na Hungria, porque lá tem um fascista no poder. Né? Pode estar em perigo, aliás, já passou do ponto de perigo há muito tempo, na Venezuela, porque lá nós tivemos, né, uma dupla do barulho, né, o Chávez e o Maduro. Agora, não é o caso do Brasil. Aí não, nós temos uma sociedade mais desenvolvida, com mais recursos, mais diversificada e que não tolera no governo, né? E acabaram saindo derrotados pelas regras que eles mesmos estabeleceram. Não é verdade isso? Eles mesmos disseram que o presidente seria aquele eleito pelo colégio eleitoral. O colégio eleitoral era formado pela Câmara e pelo Senado, portanto, os votos da oposição contavam para a futura eleição presidencial. Foi exatamente o que aconteceu. Foi assim que nós elegemos o Tancredo Neves e restabelecemos o regime civil, né? Saímos do regime militar. Quer dizer, aqui não, e eu estou dizendo que aqui o exército como um todo, não foi um coronel maluco, desmiolado, que tentou fazer uma ditadura como aquelas que antigamente existiam no Paraguai, na Nicarágua. Não, aqui foi o exército como tal, que se estabeleceu no poder. Mesmo assim, não pôde ir além do que foi. Até porque o fato de um governo ser militar não altera os dados do problema econômico. Né? Os dados do problema econômico são iguais para um governo civil ou militar. O general Gássio achou que podia acelerar o crescimento do Brasil a taxas altíssimas, né? Aproveitou o petróleo barato e o capital barato no mercado internacional, endividou o país até o pescoço. Um belo dia, tudo mudou lá fora, por causa da guerra lá no Oriente Médio, né? O petróleo triplicou de preço, os juros de Londres, que eram o nosso parâmetro, triplicaram também de 6% para 18% ao ano, ou seja, nós quebramos. O fato do governo ser militar não altera os dados da economia. A economia é economia. Ou você tem recursos e uma estratégia adequada para fazer o país crescer, ou você não cresce. É assim. Não importa se o governo é de um jeito ou de outro. Agora, Bolívar, você me pergunta. Não, por favor, continua e eu entro depois na sequência. Aí eu acho que nós íamos falar de o que os empreendedores podem fazer nisso. Eu acho que uma boa providência seria nós usarmos menos a palavra política. Né? Porque se eu te disser assim, olha, eu não gosto de político, você entende imediatamente que eu vou xingar o Congresso, os deputados. Agora, se eu disser assim, olha, aquelas pessoas que conduzem a política pública, os programas de governo, né, que fazem a legislação, eu estou dizendo a mesma coisa, não estou? Eu estou falando de política. Mas aí você não vai ficar irritado só porque eu falei no assunto, você vai entender que eu estou falando de uma coisa séria. Então, nós temos que compreender que nós somos reféns de uma palavra. Né? Uma palavra política, ao longo dos séculos, adquiriu uma conotação muito negativa e nós somos reféns dessa armadilha. Né? Ao contrário, aí entra o empreendedor. O que ele tem que fazer? Ele tem que se aproximar da política. Né? Ou entra no partido, ou vai a reuniões, ou faz grupo de discussão na sua casa, faz o que quiser, mas ele não pode ficar alheio à política. Né? Porque ficar alheio à política
porque ele não gosta da palavra, é uma grande perda de tempo, ele deixa de aprender, deixa de participar, deixa de ensinar, ou seja, isso tem que acabar, e acabar o mais rápido possível. E a pandemia acabando, ele vai ver isso rapidamente. Bolívar, muito obrigado. Bolívar, muito obrigado. Nós estamos tendo uma participação muito grande no nosso canal do YouTube, de empresários bastante conhecidos, de pessoas que estão acompanhando a gente, não só na X8, mas de outros lugares. E a gente tem dois grupos, dois temas, tá, de perguntas principais que surgiram no canal. Eu vou fazer uma delas agora, vou tentar congregar aí o conteúdo, e o Miranda depois vai te fazer uma outra também, tá? A primeira ainda vem da linha de que a gente talvez esteja passando por um tempo muito grande em que a gente se acostumou a uma mediocridade, né? Assim, como você mesmo colocou, tanto do lado social quanto do lado político, né? E a pergunta vem, assim, se você está vendo surgir uma liderança, alguém que pilote as oportunidades que estão surgindo com a pandemia aqui no Brasil, em nível de governo, em nível social, para que a gente possa começar a se mexer a partir desse tranco. Você vê alguma força política, alguma liderança que apareceu, e como a gente pode começar a fazer isso? Esse é o primeiro grupo de perguntas, tá? Veja, uma liderança, um líder eu não estou vendo e não quero ver. Entende? Eu acho que é muito cedo para nós tentarmos fulanizar a eleição presidencial. Nós temos 2 anos e meio pela frente, podemos ampliar o leque de nomes possíveis, não tem que ser só aquele, fulano, sabe? Nós podemos ampliar mais digamos, as fontes de liderança. Eu acho que mais gente entrando, isso vai acontecer por causa da pandemia. Nós estamos conhecendo muito mais gente, né? Conhecendo muito mais os problemas do país. Você pensou, Eduardo, como é que nós conhecemos mais hoje, com 2 meses de pandemia, os problemas do Brasil? Quem é que imaginava? Sabe como é que você combate um vírus, uma UTI? Quais são os problemas logísticos? Como é que você protege a população? Como é que você programa a saída de um período de quarentena para um período de relativo ou de parcial movimento? Tudo de uma complexidade imensa. E, de repente, você descobre que o Brasil tem muitos e muitos profissionais capazes e que, com os recursos disponíveis, isso está sendo feito. Eu acho que a gente devia ir mais devagar com a questão do fulano que vai ser o presidente da República e prestar mais atenção no grande número de pessoas em todos os setores que estão botando a cara para fora para bater. Isso eu acho que é mais importante para o futuro do país. Você colocou uma coisa super interessante agora e que me ocorreu, né, na hora que você falou que os problemas e tudo fica mais a flor da pele, né? A gente começa a perceber mais o país. E você, há pouco, você tinha falado sobre a questão do Brasil, da federação, né? Da importância dos municípios, da importância dos estados. E é interessante, você sabe que poucas vezes na vida, se por um lado tem o lado ruim, né, da gente ver que há uma falta de comando único e todos seguimos na mesma direção, por outro lado, a gente começa a perceber no dia a dia que realmente há uma federação, há uma independência dos estados, há uma independência dos municípios. E isso está sendo muito interessante para a população comum entender como esses processos se dão, porque antes era uma coisa meio esotérica para a gente entender que o Brasil era uma república federativa, era uma coisa mais que você decorava na escola e você não vivenciava no dia a dia, exceto quem realmente estava na estrutura do poder que percebia as sutilezas do Brasil ser uma federação. Mas essa não é a minha pergunta, é só uma observação, e se você quiser comentar também depois, fica à vontade. Mas a pergunta seria a seguinte: a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, onde, essencialmente, a forma de nos defendermos dela está associada a hábitos de limpeza, né? Então, eu tenho que limpar a mão, eu tenho que lavar a mão, eu tenho que álcool gel, eu tenho o distanciamento social em casa, e esses processos fazem com que a gente fique mais
atento a algumas coisas. Por exemplo, o lixo que a gente gera, né? A importância da limpeza ou o problema da sujeira, né? E assim, a gente queria ouvir um pouco do seu lado sobre essa visão mais sociológica desse processo e dessa mudança, né? De que forma que a gente pode aproveitar esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas já estão mais atentas às questões que, de novo, já existiam lá atrás sobre meio ambiente, sobre limpeza do planeta, etc., né? Lixo, etc. Você acha que esse processo pode catalisar essa preocupação com hábitos mais sustentáveis? Qual é a tua dica para, eventualmente, a gente conseguir aproveitar esse momento para termos hábitos mais sustentáveis e ficarmos mais responsáveis em relação ao que a gente gera de lixo, ao nosso comportamento frente ao meio ambiente e de que forma a gente está impactando a comunidade e passarmos a ter hábitos até muito menos egoístas. Perfeito. Olha, Carlos, eu às vezes sou um pouco exagerado, um pouco utópico, às vezes eu tenho esperança demais, mas eu estou com uma certa esperança de que a pandemia vai levar as pessoas a perceberem isso. Você, lavando regularmente as mãos, você está ajudando o país a estar menos exposto a doenças. Né? As pessoas, eu acho que nunca tinham pensado nisso antes. Né? Hoje, elas estão avisadas que precisam lavar as mãos várias vezes por dia e que, com isto, se ajuda a livrar as pessoas, as outras pessoas, de riscos. Né? Botar máscara. Você usar máscara, você diminui o risco a que você está expondo outras pessoas. Veja uma coisa extraordinária. Me chama sempre a atenção, tanto aqui em São Paulo, e quando eu digo aqui em São Paulo, eu digo mesmo nos bairros nobres, chamados nobres de São Paulo, no Rio de Janeiro, mesmo em Recife, às vezes você tem aquela lata da prefeitura para coleta de lixo. Né? Está ali de pendurada, no lugar certo. Passa uma pessoa e o que faz? Joga uma garrafa plástica no chão, em vez de jogar dentro da lata que está lá para colher o lixo. Sabe? Ou seja, no fundo, nós somos um povo meio porco. Né? Não custava nada nós prestarmos um pouco mais atenção na higiene pública, nos lugares públicos, desde logo ficaria mais bonito, né? E inúmeros outros comportamentos que nos defenderiam a nossa saúde e nos ajudaria a ajudar os outros a não se exporem a risco de saúde. Agora, isso aí, eu penso que vai depender muito da discussão que nós vamos travar daqui até o fim da pandemia, para ligar o fato da pandemia com o fato do comportamento. Ligar a tragédia que nós vamos passar, milhares de mortos, famílias perdendo membros, filhos, irmãos, pais, e, por outro lado, a percepção de que uma parte disso se deve a péssimos comportamentos de higiene que nós alimentamos desde que o Brasil foi descoberto aí pelas caravelas de Cabral. Na verdade, nós nunca fomos um país que cuide bem dessa parte de saúde pública e higiene. A nossa estrutura de saneamento é uma vergonha. Né? Nós devemos realmente nos envergonhar. Nós temos aí nem 50%, ou melhor, pouco mais de 50% das casas ligadas à rede pública. Isso é uma vergonha inacreditável. Né? Nós temos aqui o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, é declarado endêmico para a febre amarela. Você sabia disso? É endêmico. Aqui a febre amarela está instalada. Ela não vai sair daqui tão cedo. Febre amarela, que é aquele mosquitinho que você sabe. Ou seja, a nossa estrutura de saneamento é um desastre. E existe uma lei lá, que todo mundo sabe, uma lei de saneamento, mas você não vê resultados. Você não vê resultados. Aqui em São Paulo, perto de onde moro, tem essa água parada que chamam rio, né? chamam Rio Pinheiros. Mas eu entendo que rio é uma coisa que se mexe, né? Que anda, que se move. Esse aqui não se move, deve ser o único rio do planeta que não anda.
entende? Porque ele é parado mesmo, é água parada. Então, nós temos que começar a olhar para essas coisas. E aí, nós todos, como cidadãos, os empreendedores, as autoridades, é preciso botar pressão nesta panela. Essa panela política precisa de mais pressão, precisa de mais demanda, precisa de mais chamamento à responsabilidade para que o saneamento seja levado a sério. Super legal. E, de novo, sobre um tema que acho que é super importante aí também para você, nos seus estudos, nos seus trabalhos, educação, mas dessa vez com relação às crianças, né? Como é que a gente forma o brasileiro do futuro no meio dessa pandemia para pensar uma sociedade mais justa, mais igual? Essa é uma pergunta que veio de um empreendedor que trabalha aí com sustentabilidade, muito próximo aqui da X8, que acho que reflete bastante um tema que é muito caro para todos nós. Olha, Eduardo, uma das coisas mais sabidas em educação, sabidas no mundo inteiro, é que uma criança que não foi adequadamente educada até os 5 anos já ficou para trás. O que ela vai fazer depois, ela vai fazer um esforço danado, ela pode chegar à universidade, mas ela já está correndo atrás. Porque é preciso que, no início, a criança tenha uma introdução, uma iniciação adequada. E aí o Brasil tem um problema muito sério. Porque, ao contrário de muitos outros países, no Brasil, os pais, dentro de alguns anos, quando o menino tiver 10, 12 anos, o menino ou a menina, os pais vão saber menos do que eles. Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, onde as famílias, no Japão, então, um exemplo admirável, ao contrário do que acontece lá, em que as famílias acompanham, monitoram diariamente a educação dos filhos, aqui os pais vão saber menos do que os filhos nesta geração. Isso é um drama que aumenta muito a responsabilidade de todos, e do poder público, e das empresas, e de quem quer que seja, no sentido de reduzir essa premonição que, infelizmente, é muito negativa. Obrigado. Bolívar, obrigado. Vou agora formular para você a última pergunta, aí uma coisa que é mais uma pergunta e mais um convite à sua reflexão final. A gente, por estar envolvido em investimento de impacto, a gente tem uma crença e a convicção de que hoje a gente pode fazer muito mais transformações no mundo, de alguma forma capturando o dinheiro dos investidores em projetos que gerem impacto ambiental, impacto social, e que tragam retorno, porque de alguma forma, quanto mais esses negócios crescem, quanto mais essas empresas crescem, eu consigo fazer com que um crescimento em progressão geométrica desse impacto gerado por essas empresas. Por outro lado, óbvio que a filantropia ela continua sendo extremamente importante, mas a gente vê que tem muito mais dinheiro no mundo voltado para investimentos que podem ser canalizados para o impacto que efetivamente os investimentos apenas na filantropia, e também há uma visão meio global de que a filantropia não necessariamente o dinheiro vai realmente para onde a gente quer. Então, existe muita dúvida e muita questão sobre de que forma que há o accountability, né, desses processos e desses investimentos. Então, a gente entende que processos como os nossos, onde você entra, identifica empresas, por exemplo, como a gente estava conversando agora, que estão na parte no processo de economia circular, reciclagem, educação infantil e outros tantos, podem, de fato, trazer bons retornos financeiros e, por outro lado, também fazer com que a gente consiga gerar impacto. E a gente entende também que o consumidor, né, ele de alguma forma, ele vai acabar pagando e preferindo empresas que tenham o impacto no DNA. Portanto, a gente acha que há um ganha-ganha nessa transformação social. Eu queria, então, que você primeiro pegasse um pouco esse gancho de como que você vê esse movimento de investimentos em impacto no mundo e no Brasil.
como você vê essa nova modalidade, né? E, a partir disso, também ouvir um pouco das suas reflexões finais e como que você vê o novo brasileiro, né? Como que você vê o novo brasileiro a partir dos processos, como a gente já falou, que vão ser catalisados, e de que jeito que você acha que nós, como brasileiros, eu sei que falar de brasileiro genericamente é difícil, como que você acha que vai ser o nosso comportamento e os nossos hábitos a partir da crise? Olha, eu acho que dois setores que nós mencionamos, aí, o ambiental, né? Meio ambiente e o saneamento, por exemplo, são setores em que o impacto é visível. Quem conseguir criar empresas rentáveis nesses setores está fazendo um belo impacto social pela simples razão de que nós temos nessas áreas um atraso dramático. Nós somos para lá de subdesenvolvidos nessas duas áreas. E, vamos dizer, indústria têxtil é muito bom também, se alguém quiser fazer uma empresa têxtil, mas nós já temos, nós já sabemos isso há muito tempo. Agora, se alguém conseguir fazer boas empresas, médias e pequenas, para lidar com temas ambientais, com temas de saneamento e paralelos, eu acho que seria excelente. E uma outra coisa, ângulos, quer dizer, perspectivas voltadas para reduzir desigualdades sociais. Vou te dar um exemplo. Lá no Rio de Janeiro, o governo propôs dar aula online para as crianças que não podiam ir à escola, né? Agora, surgiu um problema complicado que, inclusive, foi parar na justiça. É que 20% dos alunos, primeiro e segundo ciclo, não tem computador em casa. Então, como é que faz? Quer dizer, você aplicar um modelo de o ensino vai ser online, né, e as aulas estão suspensas, você exclui 20%. Você vê que é um dilema. Então, quem conseguir, né, encontrar soluções para problemas desse tipo, quer dizer, que às vezes uma mudança, o desenvolvimento de uma linha qualquer de produtos, alguma solução que permita o acesso de todo mundo a certas tecnologias, pode ter um impacto social muito grande no sentido de reduzir as nossas desigualdades, que, como todos sabemos, são insustentáveis, são obscenas. Bolívar, eu queria, em nome da X8, agradecer imensamente a sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. A gente está extremamente feliz por você conseguir dividir com a gente todos esses aspectos, todas as visões que você deu. E eu queria te dizer assim que isso é extremamente inspirador. O empreendedor é aquele cara que gosta da crise, né? Ele não é masoquista, mas ele é como você bem falou, ele gosta de aproveitar os momentos de crise para trabalhar